Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra Coração. Hoje estou aqui com meu amigo, presbítero Neis. Aí, tamo junto aí de novo, hein? Estamos juntos de novo. Glória. Hoje conversaremos sobre o poder da palavra. Neis, que história é essa que a palavra tem poder, Neis? Tem poder, Neis? Tem muito poder a palavra e eu quero conversar sobre isso, mais especificamente sobre o poder da língua. Nós vamos poder falar sobre o nosso dia a dia, a palavra de maneira mais prática no nosso dia a dia. Eu acho que isso vai edificar muito as nossas vidas hoje. Amém. Então, já peço a você que, por favor, compartilhe o link desse programa, dê like pra gente e envie mais sugestões de perguntas ou de pessoas que você gostaria que a gente entrevistasse, pessoas nacionais e internacionais, que meu inglês está bem fluente. I want a fold. Roda a vinheta. O que foi que tu disse em inglês? Wonderful word. Voltando aqui da vinheta, programa passado nós conversamos com o nosso irmão Eliseu e falamos sobre a reverência, a adoração, a excelência do culto a Deus. E é interessante que o culto a Deus nós utilizamos a língua também, né? Sim. E agora nós vamos conversar sobre o poder da língua. Então quer dizer que a mesma língua que eu posso adorar a Deus, eu também posso errar, eu posso falhar com ela? Sim, o apóstolo Tiago vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer que a língua ela pode abençoar e pode amaldiçoar. Ele até diz assim, de uma mesma fonte pode sair água doce e água salgada. Aí ele diz, não é bom que isso aconteça, não convém que isso aconteça a nós, irmãos. Então, realmente a nossa língua ela serve para abençoar e serve para amaldiçoar. Perfeito. Então, já iniciando aqui com a primeira pergunta de forma prática, Neis, qual o poder da palavra? A palavra tem muito poder. Então eu quero agora fazer uma geral. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1 que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele chama para si a responsabilidade sobre o evangelho, ele aponta para Cristo. Porque ele diz assim, imite a mim exatamente como eu imito a Cristo. Então, para isso, eu preciso entender o que ele quis dizer a respeito disso que estamos conversando hoje. O próprio apóstolo João vai dizer em João capítulo 1 que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, em Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e ele vai dizer que Jesus fez todas as coisas que foram lá, que foram feitas lá em Gênesis capítulo 1. O que foi feito lá? A partir do verso 3, Deus começa a dizer assim, e haja luz, e houve luz. João vai dizer como é que essa luz foi feita. Ele diz que o Pai expressou a palavra, ele lançou a palavra, haja luz, e o Filho, Jesus, foi lá e executou, criou a luz. E todo o haja de Deus teve a palavra que saiu da boca do Pai e a ação do Filho, a ação de Jesus. Jesus foi lá e fez todas as coisas. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo era a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Apocalipse vai dizer que Jesus é a palavra de Deus. Então, quando eu vou para o texto da Páscoa, que diz que eu tenho que comer a palavra, eu tenho que comer o cordeiro é Cristo. João disse que o cordeiro é Cristo. E o próprio João disse em Apocalipse que Cristo é a palavra. Então, eu tenho que comer a palavra de Deus. Então, o que sai da minha boca tem que ser a palavra de Deus. A palavra tem que sair da minha boca, a palavra tem poder, porque a palavra é criativa. Aí alguns dizem assim, Deus não pode mentir. Isso é interessante conversar sobre a impossibilidade de Deus. Será que Deus está impedido de fazer algo? Deus tem todo o poder. Tem. E Jesus recebeu de Deus todo o poder em Mateus 28:18. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele está impedido de mentir? A Bíblia diz assim, Deus não pode mentir. Por que a Bíblia está dizendo isso? Preste bem atenção. Eu e você podemos mentir. A qualquer momento a gente pode mentir. A gente não deveria, mas a gente pode mentir. Então eu posso dizer que esse relógio aqui é vermelho, quando na verdade ele tem uma cor neutra, ele não é vermelho. Se bem posso dizer, dia tem muita gente dizendo que esse relógio é vermelho sem ele ser. As narrativas têm acontecido. Isso é uma expressão que o diabo tem criado. Perfeito. Que são as verdades. Ainda que não seja verdade, ele cria a verdade, crê que essa verdade é real, ainda que ela não seja, e a narrativa existe. Então, eu e você, infelizmente, podemos fazer isso, mas Deus não pode.
Não é que Deus esteja limitado porque Ele não pode mentir, não. Não é que existe uma trava, não. É porque se Deus disser que esse relógio é vermelho, simplesmente ele passa a ser vermelho. Porque a verdade de Deus ela é criativa, a palavra de Deus é criativa. Se Deus disser o relógio é vermelho, isso é verdade. Então, isso passa a ser verdade a partir desse momento. Se ele disser que eu sou um bicho, eu passo a ser um bicho imediatamente, porque a verdade de Deus é imutável, ele não pode mentir. Aquilo que sai da boca dele é criado. Perfeito. Deus ele tem um compromisso com a sua palavra que ele já disse. E essa palavra não volta atrás, porque essa palavra já criou. Então, se eu sou imitador de Paulo, que é imitador de Cristo, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que ter cuidado com o que sai da minha boca, porque a minha palavra vem de Deus e ela também é criativa. Então, peraí, para a gente poder também enxergar essa situação de uma forma bem prática. A gente está, até agora, você bem colocando sobre as palavras avaliando o que sai. Mas as palavras elas começam bem antes de sair pela boca, ela começa no meu entendimento, no meu pensamento. Então, para eu evitar que as palavras que saiam da minha boca não sejam, que sejam palavras de maldição e não de bênção, então eu tenho que trabalhar a minha mente? Sim, a sua mente é o campo, Sim. É o campo de batalha dessa história todinha. Você tem que adestrar a sua mente, que é o seu espírito, e a sua alma para que elas estejam cheias de palavra de vida. A Bíblia vai falar muito sobre isso. Eu poderia citar aqui 1000 versículos falando sobre a Bíblia, instruindo a eu estar cheio da palavra de Deus, que são palavras de vida, para que na minha vida não tenha morte. Por exemplo, há um adestramento de Satanás, uma doutrinação de Satanás no mundo a vida toda. Ele ama que eu e você lancemos palavras de morte na nossa boca o tempo todo. Eu conversava antes de começarmos a gravar aqui que eu fiz uma pesquisa que em todas as línguas no mundo, Satanás adestrou a minha vida e a sua, que está em casa me assistindo agora, para colocar palavras de morte na nossa boca o tempo todo. Por exemplo, você em casa agora aí, quando você está com muita fome, você vai dizer como? Como é que você vai se retratar para dizer? Estou morrendo de fome. Inclusive eu estou mesmo morrendo de fome. Olha, morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de cansado. Isso é morto de lindo. Essa criança é morta de linda. A morte está na nossa boca o tempo todo. E é bem coerente as coisas. E isso, se você pesquisar aí, vai estar em todas as línguas. Está no inglês, está no espanhol, está no japonês, no mandarim. A língua tem o poder, e Satanás sabe tanto disso que ele adestrou, ele doutrinou todo mundo para que isso fosse lindo, para que nós colocássemos palavras de morte na nossa boca. Para que isso não aconteça, é o que você me perguntou, para que isso não aconteça, eu tenho que adestrar a minha mente. Como é que eu adestro a minha mente? Romanos 12:2. Palavra de Deus, renovando a minha mente com a palavra de Deus, Romanos 12:2. Eu tenho que renovar a minha mente todos os dias. Então, eu, Neidson, tenho um compromisso com Deus. Todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. Eu me encho da palavra de Deus. Antes de tomar café, eu me encho da palavra de Deus, eu vou orar pela palavra que eu acabei de ler, para que a palavra de Deus seja uma realidade dentro de mim, para que tudo que sai da minha boca seja vida. Porque a minha palavra, ela tem criação. O meu sogro, que é seu sogro também, para quem não sabe, nós somos casados com 2 irmãs, né? O filho é casado com a Rafaela, eu sou casado com a Rochelle e a Rafaela são irmãs. O meu sogro, o filho não conheceu. O filho não conheceu o nosso sogro, porque quando ele casou com a Rafaela, nosso sogro já tinha morrido. Sim. E o meu sogro passou a vida toda, eu convivi com eles apenas 4 anos. Eu casei com a Rochelle em 96, ele morreu em 2000. E o meu sogro, ele repetia uma frase que é de um pensador, sei lá, de um profeta maluco aí dos séculos passados, que ele dizia assim: dos 1000 passarás, aos 2000 não passarás. É um tal de Nostradamus que dizia essa besteira aí. Dos 2000 não passarás. Quando o ano 2000 chegar, o mundo vai se acabar. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. O meu sogro repetia isso todas as vezes. Ele bebia, quando ele estava bebendo, para brincar, ele dizia isso: olha, dos 1000 nós passamos, dos 2000 nós não passaremos. Quando o ano 2000 entrar, o mundo vai se acabar. O meu sogro teve um mal súbito no dia 26 de dezembro de 1999. No dia 1º de janeiro, 1h da tarde, o meu sogro morreu.
Ele teve um problema, um trombo se instalou e ele teve uma morte. Só durou 5 dias ali no hospital e ele morreu. O mundo se acabou para ele. Ele não esteve mais no mundo a partir do dia 1º de janeiro de 2000, porque a palavra que ele foi falando começou a se apropriar dele mesmo. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós falamos. E aí eu já quero entrar noutra seara. Eu sei que eu estou destruindo aqui o roteiro das perguntas, mas eu tenho que entrar noutra seara. O que nós estamos dizendo para os nossos filhos. Perfeito. E aí então permita fazer essa pergunta para a gente poder enxergar todo o cenário, porque de fato está caminhando para aí. Muitos de nós sofremos com palavras que os nossos pais, cônjuges ou pessoas que nós amamos proferiram sobre nós, ou proferem sobre nós. Sim. Nosso caráter, mesmo que ditas em momentos de raiva, e nos machuca, né? Sim. Profere sobre nós, fere nosso caráter, mesmo que ditas em momento de raiva, isso nos machuca. Ok. Como não deixar que o que foi dito ganhe espaço em nosso coração e mente? Como não fazermos o mesmo com o nosso próximo? Perfeito. Eu tenho que voltar para a pergunta anterior, na história de que a palavra de Deus é criativa. É o que Deus fala sobre mim, pensa sobre mim, que é verdade. O que as pessoas dizem, se eu me apropriar disso, se torna verdade também, porque eu me aproprio dessa autoridade, que não é de Deus, contra a minha vida. Então, é muito comum que pais digam para os filhos, esse menino não vai dar para nada, ele não presta para nada, ele vai ser ruim, esse é um menino ruim, ele só faz coisa errada. E o menino cresce ouvindo aquilo e se apropria dessas palavras. E aí tem duas coisas que eu quero dizer para você. A primeira delas é, se você fez isso, se arrependa de ter feito isso e não aceite mais. Numa determinada época da minha vida, eu me converti em 1998. Mais ou menos no ano de 2000, 2001, eu entendi essa verdade. Os meus pais, eles sempre lançavam palavras muito ruins a meu respeito e eu acreditei nelas. Eu acreditei que não era possível que eu rompesse certas áreas da minha vida, porque eu tinha palavras que sempre que eu ia fazer alguma coisa, talvez você se identifique com o que eu vou dizer agora, quando eu ia fazer algo na minha vida que dava errado, eu me recorria àquele lugar onde tinham as palavras dos meus pais que diziam, não vai dar certo nada, tudo que você fizer vai dar errado, porque você não presta, porque você isso e aquilo outro. Eu voltava a dizer, bem que meus pais diziam mesmo que não vai dar certo. De certa forma, eu me reconfortava de que não deu certo, mas a culpa não era minha. A culpa era dos meus pais que tinham lançado aquela palavra, e aquela palavra era absoluta sobre a minha vida. Isso é uma coisa que eu quero dizer para você. Eu quebrei, num determinado dia dos anos 2000, 2001, eu quebrei isso. Eu disse para o Senhor, sobre a minha vida, eu quebrei sobre a minha vida. Eu disse para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que eu sou feito filho teu, quando eu aceitei a Jesus. O apóstolo João, nesse capítulo 1, eu queria que você lesse depois, nesse capítulo 1 vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Eu sou teu filho agora. Uma promessa linda, né? Fantástica. Eu sou teu filho agora. Então, eu não quero mais que as palavras dos meus pais e o DNA dos meus pais recaiam sobre mim como verdade. Porque eu continuo tendo filiação dos meus pais, mas eu não reconheço a paternidade deles como verdade absoluta. Porque quando esse mundo se acabar, essa paternidade se extingue. Mas a minha paternidade contigo é eterna. Então eu requero de ti o teu DNA sobre mim. E que essas palavras sejam quebradas e aquilo que tu pensas sobre mim é que seja verdade sobre a minha vida. Aquele dia foi divisor de águas em mim. Eu deixei de crer. É muito comum, os irmãos que me conhecem mais de perto sabem que eu sou muito brincalhão. E você sabe quando uma pessoa é muito ferida, filho, muito ferida. É quando você chega para ela e insinua que ela é rica. Se você insinuar que uma pessoa perto de você é rica, você sabe se ela está ferida ou não. Se ela disser assim, só quem tem dinheiro aqui é o filho, estribado. Nós gostamos de nós cearenses gostamos de dizer essas brincadeiras, né? Se a pessoa com quem você diz se justifica logo e diz, não, eu tenho não, rico é fulano, rico é ciclano, você entende que ele recebeu uma palavra de maldição na vida e ele interiorizou aquilo. Você não me ofende se disser que eu sou rico. Saiba disso. Porque, na verdade, eu não estou confiado nas minhas riquezas. Eu estou confiado nas riquezas do meu pai. Então, eu sou rico mesmo. E é rico com força.
Porque essas palavras que vieram de gerações sobre a minha vida, elas não têm mais efeito. E aí é que está. Como é que eu faço para eu não incorrer nas mesmas coisas? Voltando lá para a primeira pergunta, me enchendo da palavra de Deus. E eu tenho um compromisso comigo mesmo, o que sai da minha boca é para construir, porque a palavra de Deus é criativa. Então eu estou lançando palavras sobre os meus, estou lançando palavras sobre os meus amigos e irmãos, como o filho é um deles, sempre lançando uma palavra de construção, de afirmação. Eu estou afirmando as gerações, eu estou afirmando as pessoas que se chegam até mim e lançando palavras que criam, que constroem e não palavras que destroem. Porque as palavras que destroem, elas têm um efeito geracional. Então, quebre isso das gerações anteriores sobre a sua vida, receba a palavra criativa e construtiva de Deus como verdade absoluta na sua vida e não permita que isso passe de geração em geração e que você não ladeie, que você não torne para o lado essas palavras ruins. A Bíblia vai falar ainda sobre raiz de amargura. A raiz de amargura é falta de perdão em longa data. Quem é amargo, aquela pessoa que é amarga, ela tem raiz de amargura, ela é impossível de conviver. Quem está perto já sente logo aquele peso, porque não importa o que você disser, não importa a palavra que você disser para a pessoa que está com raiz de amargura, ela sempre vai rejeitar o bom e ela sempre vai querer o ruim. Ela sempre vai lançar de sua boca palavras ruins. Por quê? Porque ela se alimentou disso. E lembre-se que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quando eu me alimento da palavra ruim, o que vai sair da minha boca é palavra ruim. Mas se eu estou alimentado das palavras de Deus, o que vai sair da minha boca é vida o tempo todo. Emanando como fontes de água viva saindo do ventre. Ó. Sai do ventre e vai alimentando as pessoas que estão perto de mim. De uma forma bem prática, falando isso, parece muito com aquelas pessoas que sempre, repetidas vezes, falam as mesmas coisas, ficam repetindo as mesmas coisas, quando vai ver, então o coração dela está cheio disso. Está cheio disso, está cheio disso. Eu tive um contato com uma pessoa de outra igreja e essa pessoa, até onde eu sabia, era um crente fiel, é um crente que está na igreja, que serve na igreja. Mas eu comecei a ouvir dessa pessoa palavras todo o tempo, piadas sobre bebida e sobre bêbado, o tempo todo. Aconteceu uma vez, todo mundo riu, aconteceu a segunda vez, eu ri. Terceira vez eu comecei a comentar com o Rochelle. Rochelle, eu estou achando estranho, né? Essa pessoa estranha, porque toda piada está a respeito de bebida e de bêbado o tempo todo. Então eu decidi deixar passar aquela onda, depois me sentei com essa pessoa e eu vi que ela estava sendo assaltada por problemas de bebida. Tinha bebido no passado e isso estava voltando na memória dela. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Pessoas amargas, e aí vem aquilo que nós temos repetido tanto na igreja, né? O ferido fere, o curado cura. O ferido está cheio de dor, está cheio de ferida, então ele vai falar com a sua boca sempre a respeito de ferida. O curado vai falar de curativo, ele vai falar daquilo que cura, daquele remédio que eu tomei e que me curou. Então, de maneira prática, que foi o que você me perguntou agora, o que eu devo fazer? Será que a partir de hoje nós vamos conseguir que a nossa boca tenha só vida? Difícil. É difícil porque nós estamos acostumados no eu estou morto de sede, no eu estou morto de fome. Nós estamos acostumados com isso. Como é que você deve fazer? Toda vida que você lançar uma palavra de morte, se arrependa logo. Lançou a palavra de morte, peça perdão ao Senhor. O Senhor me perdoa. Volta atrás e refaz a sua sentença. E começa a lançar vida. Você tem a opção de olhar para o seu filho que fez algo errado e os filhos fazem algo errado. Sim. Isso é próprio da meninice. Meninos fazem meninice. Não espere que o seu filho de 5 anos faça algo de um homem de 30. O que eu não posso é ser menino e lidar com essa situação de uma forma... Mas ao invés de você lançar uma palavra de maldição, procure uma palavra da Bíblia. A Bíblia vai falar muito sobre isso. Vai dar muitas expressões, né? Os meus filhos são bênção e as minhas gerações serão abençoadas. E essa questão não é se eximir da responsabilidade que precisa ser corrigido, né? Perfeito. Não é aquela história de você olhar para o seu filho fazendo coisa errada e falar assim, não, mas meu filho é uma bênção. Não, peraí, os nossos filhos são bênção. Mas a Bíblia também me ensina que eu preciso corrigir, repreender e ensiná-lo no caminho correto. Perfeito. Não é isso? Você tem que gastar suas energias, sua força e seu suor com isso, mas você tem que lançar a palavra. Porque a palavra ela vai fazer sentido ao longo dos dias.
Os meus filhos, quando estavam no período da adolescência, eles me viam sofrendo na igreja. Quem trabalha na igreja sofre, né? Quem trabalha com a igreja do Senhor sofre, porque muita gente está ferida e quer lançar farpas de ferida sobre nós também. E os meus filhos viam aquilo, os filhos dos pastores sofrem mais, viam aquilo e diziam assim: eu não quero ser pastor na minha vida nunca, para passar o que meu pai passa, para passar o que meu tio passa, eu não quero ser pastor na minha vida nunca. E eu sempre lancei uma palavra, você é testemunha disso, sempre lancei uma palavra. Eu sou a primeira geração de pastores dos meus familiares, e não sou a única e nem sou a última. Os meus familiares todos exercerão função pastoral não por orgulho. Nós não temos orgulho de ser pastores, orgulho mundano de ser pastores. É porque eu sei que quando nós estamos em função pastoral, nós levamos vida a gerações. Levamos vida a todos. E eu me emociono porque os meus filhos caminham para a função pastoral, para trazer vida a gerações, trazer vida aos seus filhos e trazer vida a quem acompanha. Então, de maneira prática, lançou uma palavra de morte, recolhe a palavra, mata a palavra com perdão, na mesma hora, chama de volta a palavra, lança a palavra de vida sobre a palavra de morte e vai lançando palavras de vida para quem estiver perto de você, comece a afirmar. Eu costumava brincar que os meus sobrinhos, os seus filhos e os meus sobrinhos de uma maneira geral, todo mundo podia dizer qualquer coisa com eles, todo mundo podia dizer uma palavra ruim, todo mundo podia castigar e repreender. Se eu dissesse um não áspero, para o Isaquim, para a Sara, para os meus sobrinhos de uma maneira geral, para os meus filhos, se eu dissesse um não áspero, pronto, o mundo se acabava ali para eles, era um choro diferente. E eu não sabia porque, eu fui perguntar ao Senhor e o Senhor usou a Rochelle e me disse: é porque você, falando comigo, foi constituído para afirmar, para construir, não para destruir. Então, eu não vou dizer que 100% das minhas palavras são de construção, mas eu procuro cadenciar minha mente, que 90% ou 95% ou 100% das palavras que saem da minha boca sejam sempre para construir na sua vida, na vida dos meus e na vida daqueles que estão debaixo de autoridade das nossas vidas também. Salomão diz em Provérbios que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Comerão do seu fruto. Perfeito. Eu costumo dizer que a vida é um self-service. Você vai colocando no seu prato o que você quer. Só que tem um detalhe. Depois que você enche o seu prato, você tem que comer. Não tem jeito. Então, cuidado com aquilo que você profere. Se falou algo errado, o que eu fiz? Senhor, me arrependi hoje. Eu falei tanta coisa, tanta besteira na minha vida. Tenho falado tanta morte. Tenho humilhado as pessoas. O que eu faço? Se arrependa agora. Você tem essa oportunidade. E eu queria fazer essa oração com você agora. Eu queria que você se arrependesse agora de tudo que fez e que lançasse sobre as suas palavras um único veneno, um único antídoto que pode matar todas essas ervas daninhas, todas essas plantações erradas que você e que eu plantamos a vida toda. É o perdão. Lançar palavra. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, que o Senhor sare a minha terra, a sua terra, a sua terra que está em casa agora, para que em nome de Jesus isso faça parte do passado e a sua história se transforme em testemunho, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento a minha vida, a vida do filho, a vida do meu irmão e irmã e dessa pessoa que me assiste agora. Sim. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero lançar um pedido de perdão ao Senhor. Nós nos arrependemos das palavras de morte que temos lançado, nos arrependemos, meu Deus, de ter feito isso com gerações futuras, com gerações passadas, nos arrependemos de ter feito isso com as autoridades, com os pastores, os policiais, os políticos, nos arrependemos disso, Pai. E te pedimos que lance perdão sobre as nossas vidas, que mate todas as plantações ruins que fizemos a respeito disso, porque nós queremos lançar vida, Pai. A vida, a palavra do Senhor que é criativa, a palavra que vai lançar vida nas próximas gerações. Nos perdoa por tudo que fizemos e que o teu bálsamo desça sobre as nossas vidas
e sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve agora. Em nome do Senhor Jesus, que o seu coração e a sua mente agora sejam restaurados na autoridade do nome do Senhor Jesus e que vida saia das nossas bocas para a glória do teu nome, Pai Senhor, que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que é algo muito além do que simplesmente perdoar, mas a ação do Senhor em salvar. A gente às vezes quer se abater com muitas coisas que nós ouvimos e com coisas que nós falamos. Aquilo que você disse, faça de tudo, meu irmão. Primeiro se arrependa, como foi dito, busque a reconstrução e, se possível e se for necessário, a reparação do que você disse. Repare, porque isso é importante. E creia no que Deus pode fazer através da sua decisão, né, Nilson? A partir da sua decisão. Perfeito. Então, encerramos aqui mais um programa da Palavra do Coração. Muito grato, Nilson. Mais um. Glória a Deus. Sempre é muito bom estar aqui com você, meu irmão, e a gente conversar. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima. Tchau, tchau. Paz.